Pois bem, vamos lá. Eu quero aqui, no primeiro momento, registrar o meu profundo pesar pela morte do professor Luiz Flávio Gomes, um dos maiores estudiosos de direito penal do mundo, falecido na madrugada de hoje. Era fundador do grupo LFG, as iniciais do nome dele, Luiz Flávio Gomes, e eu tive a honra de privar do convívio dele em várias ocasiões, inclusive por ele ser escolhido como monitor da sua primeira turma de pós-graduação em ciências criminais do grupo que ele iniciava naquele ano, em 2005 e 2006. O professor Luiz Flávio Gomes deixa um legado vastíssimo, trouxe para nós um estudo muito profundo sobre a questão da conduta e da teoria dos delitos. Nós iremos ver o pensamento dele na chamada teoria constitucionalista do delito, uma das nossas aulas subsequentes. Mas não é possível deixar de passar esse momento, sem o registro deste meu lamento pela perda de uma das pessoas mais influentes do direito penal brasileiro nos últimos 20 anos. Vamos lá. Um outro aspecto é que eu devo recortar os vídeos quando houver no máximo ali uns 10 minutos, para que eles não fiquem demasiadamente exaustivos e vocês não se enfastiem logo do que estão assistindo. Hoje, a partir de agora, como já disse no vídeo antecedente, nós vamos estudar a lei penal no espaço e que tem a ver com a definição daquilo que representa o território nacional para fins de incidência da lei penal brasileira. Mesmo porque os Estados nacionais perceberam a necessidade de instituírem mecanismos por meio dos quais se pudesse reafirmar sua soberania e delimitar até que ponto o direito penal interno ele é aplicável, até onde ele vai, quem está sujeito ao alcance da longa manus territorial do direito penal nacional. E nesses dispositivos que estudamos a partir de agora, nós encontramos o regramento necessário para poder compreender toda essa questão, principiando-se por aquilo que nós temos como territorialidade. Território, de acordo com a Lei 8.317, de 93, é aquele que corresponde ao espaço físico, o solo, ao espaço marítimo e aéreo do Brasil. Então isso seria efetivamente o território nacional. E aí, sem nenhuma dúvida, haverá a incidência da lei penal brasileira. No entanto, em razão de o Brasil ser subscritor de diversos tratados de direito penal no âmbito internacional, um deles acabou porque fosse necessário inserir no artigo 5º do Código Penal determinadas limitações que respeitassem a posição de autoridades diplomáticas provenientes de outros estados e que estão temporariamente no território brasileiro, imunizando-as
da lei penal brasileira, da lei interna. Tanto é que nós pegamos lá no artigo 5º, eu vou fazer a leitura literal dele, está aqui ao meu lado, e ele diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira. Eu vou na redação textual, aquilo que está escrito no legislador, mas se vocês quiserem acrescentar alguns aspectos, podem perceber que é possível. Porque aqui já fala, aplica-se a lei brasileira. Qual lei brasileira? A lei penal brasileira. E aí segue, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Viram aí? Nesse aspecto, o Brasil adotou nitidamente aquele princípio ou sistema da territorialidade mitigada ou temperada. É dizer, a lei penal brasileira, ela não vai alcançar todos os fatos que ocorrerem dentro do seu território. Há, por força dos tratados, das convenções e regras de direito internacional que o Brasil internalizou, a proteção, imunização de determinadas pessoas quanto ao alcance do direito penal brasileiro. Eu tenho uma breve crítica do ponto de vista gramatical, né, de construção frásica, desse artigo 5º caput, porque ele não precisava ter sido escrito assim. Mas me parece que o legislador, descumprindo algumas das dimensões de garantia do princípio da legalidade, né? Dentre elas a clareza, a nitidez de um texto, para ficar muito fácil de compreender, ele vem e usa uma técnica absolutamente dispensável. Ele diz assim, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Porque ele simplesmente não disse assim, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Muito bem. Vírgula, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Para que inserir esta exceção no meio do texto, que é o aspecto mais relevante deste dispositivo, né? Seja como for, está escrito e é o que vale. É dizer, a partir da assinatura da Convenção de Viena, o Brasil houve que excepcionar estas situações. É dizer, que o Brasil tem soberania para aplicar as leis penais no seu território, vírgula, a não ser, ou seja, ressalvadas as hipóteses das convenções, tratados e regras de direito internacional, as quais acabam fazendo com que determinadas pessoas fiquem inalcançáveis pelo direito penal brasileiro. Elas estão imunes, elas não vão ser tangidas ou tangenciadas pelo direito penal nosso, interno, certo? E isso tudo com base, evidentemente, no sistema que nós adotamos, que é o da territorialidade mitigada, e que permite, portanto, um crime praticado por algum agente diplomático, seus familiares e até aqueles que estão acreditados junto ao governo brasileiro no desempenho de atividades burocráticas nesses legados estrangeiros, não serem alcançados pela lei brasileira. Assim é que, por exemplo, um diplomata americano que venha praticar um crime de homicídio aqui no Brasil, ele vai ser submetido ao sistema judiciário brasileiro? Não, absolutamente. Ele vai ser encaminhado para o país de origem dele e lá ele vai responder por esse crime de acordo com as leis internas
neste caso, dos Estados Unidos. Perceberam? Então, existem regras que excepcionam a incidência da lei penal brasileira aos crimes praticados dentro do nosso território. Vou dar pausa para reabrir outro vídeo.